O nosso texto de hoje vai nos ensinar de que enquanto os discípulos não estão na glória, eles devem focar duas disciplinas na vida: vida de oração e confiança no Senhor. Vamos ler o texto bíblico? Marcos capítulo 9, versículo 14 a 29. Diz assim: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutíeis com eles? E um, dentre a multidão, respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando, agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, ao ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhes perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Os discípulos têm aqui uma situação em que eles foram provados e eles não conseguiram sobressair a situação que eles estavam passando. Certamente, provações e oposições vão fazer parte da vida do discípulo de Jesus até a glória. E para enfrentar essa situação, o discípulo precisa desenvolver duas disciplinas. Ele precisa oração e ele precisa de confiança no Senhor. A fé salvadora é uma dádiva, mas confiar no Senhor há um crescimento, onde o discípulo que busca conhecer o Senhor Jesus na graça e no conhecimento da pessoa dele, através dessa intimidade desenvolvida, ele vai crescendo em confiança. O discípulo precisa desenvolver vida de oração. Vocês perceberam que quando os discípulos voltam, quando eles chegam, o que acontece?
eles encontram os discípulos envolvidos numa discussão. E esse registro parece dizer exatamente isso. O discípulo de Jesus não deve se envolver em discussões, mas ele deve recorrer a Jesus diante do fracasso, diante das falhas, diante das lutas que ele tem. Jesus está dizendo para os discípulos: olha, um problema vos aguarda. E esse é o tipo de coisa que certamente Pedro queria evitar, porque ele sugeriu fazer tendas naquele lugar, né? Então, no monte, diante da presença de Jesus, de maneira gloriosa, ele tinha dito: olha, Senhor, este lugar está muito bom para nós, esse lugar está ótimo, que tal a gente ficar por aqui? Né? Ele até que quis levantar 3 cabanas ali, uma para Jesus, uma para Moisés, uma para Elias, e permanecer ali. Claro, quem não quer a glória? Quem não quer usufruir da glória? Você tem que enfrentar as lutas, né? Porque a vida perto de Deus é muito melhor. Por que descer? Que tal a gente ficar aqui? Mas Jesus está dizendo: olha, a vida do discipulado requer que vocês enfrentem esses desafios. Mateus, quando ele está falando desse texto da transfiguração, ele diz que no dia seguinte eles desceram. Então eles passaram a noite naquele monte, e no dia seguinte eles desceram. E quando eles descem, o que eles encontram ali? Eles encontram 9 apóstolos, ou discípulos, e outros mais, certamente, envolvidos numa discussão com os escribas. Sobre o quê? Sobre o fracasso deles. Por que eles não puderam expulsar o demônio de um menino? Por que eles não tiveram poder, capacidade para expulsar esse demônio? E a discussão se tornou o ponto-chave aqui, não é? Discutiam enquanto o diabo agia livremente, sem ser confrontado na vida daquela criança. Os discípulos estavam entrando numa discussão, parece sem fim. E parece que essa ênfase que Marcos está colocando aqui, parece querer nos dizer que os discípulos estavam perdendo tempo com os inimigos da obra de Deus, ao invés de fazer a obra de Deus. Muitas vezes as pessoas se envolvem com discussões intermináveis, sem nenhum sentido, criando barreiras muitas vezes na comunicação do Evangelho com uma pessoa por causa de algumas discussões sem nenhuma sabedoria, sem nenhum fundamento bíblico, e esticam muito isso e acabam não fazendo a obra de Deus. Eu não estou dizendo com isso que toda discussão é desnecessária. Não, não é isso. A discussão, muitas vezes, ela é saudável e ela é necessária. Mas passar o tempo todo discutindo é certamente uma estratégia do diabo para nos manter fora da linha de combate, nos tirar do fronte da batalha espiritual, ficar simplesmente discutindo questões intermináveis, não é? Existem alguns crentes que passam a vida inteira discutindo algumas questões, por exemplo, na escola dominical, nos retiros ou nos congressos que ele participa, mas eles nunca entram em campo para agir. Eles nunca se envolvem com a obra de maneira efetiva. Fica muitas vezes, e na maioria das vezes, na periferia, porque o prazer dele está em discussões. Ele traz essas discussões. Mal o pastor termina o sermão dele, ele já tem uma discussão, um assunto, uma pergunta, uma indagação. Então ele está sempre envolvido em discussões. O prazer dele é discutir, supostamente
questões teológicas e muitas vezes ele não se envolve com a obra de Deus. Aparentemente ele sabe muito, mas ele faz pouco. Discute muito e trabalha pouco na obra de Deus. E os discípulos estavam dando explicações ou respostas que eles não iam encontrar ali com aquele grupo de escribas aí. Eles estavam discutindo com os opositores da obra de Deus, identificado aqui como sendo os escribas. Discussão que não é acompanhada de ação, ela tem o poder de paralisar a mente do cristão. Eu não estou dizendo aqui que você não possa ter interrogações, que você não busque respostas para algumas questões, mas você não pode fazer da sua vida cristã simplesmente um objeto de discussão. E você pode estar caindo numa cilada de passar a vida toda e até achar que a vida cristã é discutir questões e não se envolver com a obra de Deus, ficando na periferia dos acontecimentos. O discípulo de Jesus não deve se envolver em discussões, mas recorrer a Jesus em busca de resposta para o seu fracasso. Os discípulos não tinham conseguido expulsar o demônio daquele menino. Não tinha conseguido fazer essa obra. E tentar dar explicações por isso ou por aquilo realmente não ia levar absolutamente em nada, né? Mas é verdade, por outro lado, que o discípulo de Jesus deve estar preparado para enfrentar oposição espiritual através da oração, né? No versículo 19, Jesus diz, olha, chamou eles, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Né? Então tinha uma questão ali, no versículo 29, respondeu-lhes, esta casta não pode sair senão por meio de oração. Era necessário uma disciplina da oração na busca pelo poder de Deus, pela dependência do Senhor. E ao invés deles estarem recorrendo a Jesus para lidar com aquela situação que aconteceram com eles, por exemplo, olha, a criança não foi curada, o demônio continua, o Senhor tinha dado autoridade a nós. E agora? Ao invés de se dirigirem a Jesus em oração, eles vão discutir essas questões com os fariseus. Ou seja, eles tentaram resolver aquela questão sem se preparar devidamente por meio da oração. Então, quando Jesus traz essa informação no versículo 29, dizendo, olha, não pode sair senão por meio de oração e jejum, né? Alguns acham que essa história, o jejum foi colocado depois. Mas, por quê? Porque ele não aparece nos manuscritos mais antigos encontrados, né? Mas não tem nenhum problema, porque não afeta absolutamente nada em doutrina. A oração e jejum. O jejum como uma prática de se disciplinar, de focar em coisas que a pessoa quer que o Senhor faça na vida dela, e ele se abstém do alimento para focar exatamente naquilo. E nesse caso aqui, Jesus mostra que o problema deles é porque existia uma casta naquela criança, um demônio, e que não era possível sem que os discípulos estivessem bem preparados para enfrentar aquela situação. E essa falta de preparo, essa tentativa de resolver a situação pela própria força, foi que os levou ao fracasso. Nesse enfrentamento das forças espirituais do mal, existem dois perigos extremos aqui, que a gente precisa evitar ao tratar do tema. Primeira coisa,
subestimar o inimigo, ou seja, achar que não é nada, que o diabo não existe. Por exemplo, os chamados liberais ou a teologia liberal, eles começaram a negar tudo que é sobrenatural, tudo que não é racional. Por exemplo, a existência do diabo não é racional. Você já viu o diabo? Não é? Você tem o endereço dele? Você tem o CPF dele? Então, eles negaram, né, a existência do diabo e, consequentemente, as ações dos demônios. E esses textos bíblicos, eles procuram dar explicações para o que acontece, não é? Ali. E para eles, o diabo é simplesmente uma figura lendária, mitológica, mas não é real. Então, negar a existência e a ação do diabo é de fato cair no engano. Então, esse é um extremo. O diabo não existe. Por outro lado, outro extremo é superestimar o inimigo. Um lado você diz, ele não existe. O outro você enxerga ele em todas as coisas. São aqueles segmentos que a gente já viu muitos exemplos, segmentos evangélicos, onde eles falam mais do diabo do que de Jesus. Eles pregam mais sobre exorcismo / libertação do que em arrependimento de pecado e fé em Jesus. O homem é isento de responsabilidade e o diabo é o responsável por todas as coisas, inclusive pelos próprios pecados. O diabo fez isso, o diabo fez aquilo, e as pessoas não são responsáveis. Olha só os extremos. O diabo não existe, negação total, e o outro, o diabo é tudo, absolutamente tudo. Então, a gente precisa, ao lidar com essa questão, a esse tema, a gente precisa realmente fugir dessas duas práticas. O diabo existe, mas ele também não é responsável por tudo. A ação dele é uma realidade. E a gente tem um exemplo aqui. Você viu que tem um menino que era dominado, influenciado pelo poder do maligno. Havia um poder sobrenatural agindo na vida daquele menino. No versículo 18, já lemos 17, que diz, mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. 18, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, ri os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Não é? Lucas também trata desse registro. No capítulo 9, no versículo 39, está assim o registro. Um espírito se apodera dele e, de repente, grita e o atira por terra, convulsionando-o até espumar, e dificilmente o deixa, depois de o ter quebrantado. Percebe você, nesses dois relatos, Lucas e Marcos complementando, que essa casta de demônios fazia esse menino, jovem, mas pense muito mais numa criança, rilhar os dentes, convulsões, a criança lançava-se no fogo, na água. Lucas diz que gritava, para quê? Para matá-lo, para quebrantá-lo, para quebrá-lo. Claro, a gente percebe aqui, se você já viu uma pessoa tendo um ataque epilético, tem coisas parecidas aqui, uma convulsão, rilhar os dentes, espumar, né? Isso de fato acontece, é uma cena muito forte realmente.
né? Por isso que a gente encoraja as pessoas que têm epilepsia a informar as pessoas que convivem com elas, se ainda não sabem, para poder ajudá-las numa situação como essa que todo mundo está sujeito a acontecer. E essa era uma situação, mas aqui não era um caso comum de epilepsia, né? Além de estar sofrendo dessa desordem convulsiva, ele também era surdo-mudo. Então o espírito imundo que estava nele estava privando o menino de falar e ouvir, né? Olha a forma poderosa que o demônio estava agindo. E você imagina a situação do pai vendo aquilo acontecer, ou da sua família vendo aquilo acontecer. Jesus pergunta até desde quando isso acontece? E era desde muito cedo. Sabe uma coisa que me chama a atenção aqui? O poder do maligno atingindo as crianças. Versículo 21, vou ler novamente. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. Desde a infância. A palavra usada aqui para infância ou meninice, essa palavra descreve a infância desde o período intrauterino. Ou seja, o pai estava dizendo para ele: olha, desde muito cedo, de muito criança, isso acontece. Irmãos, o diabo não poupa nem mesmo as crianças. Aquele jovem vivia dominado por uma casta de demônio desde a sua infância. Há, sim, uma orquestração do inferno para atingir as crianças. Isso é antigo. E é curioso, pelo menos a gente fica pensando, se Satanás investe desde cedo na vida das crianças, não deveríamos nós igualmente investir na vida das crianças? E isso com muito mais fervor e afinco, investir na salvação das crianças? Os nossos ministérios eclesiásticos e pessoais não deveriam ter uma preocupação grande com as crianças? As famílias, os pais não deveriam ter uma preocupação muito mais intensa na vida dos seus filhos, sabendo que o diabo não poupa nem mesmo as crianças? Ora, se uma criança pode ser cheia de demônios, como vimos aqui, não poderiam ser também cheias do Espírito Santo? Claro! E eu penso que nesses últimos tempos e daqui para frente, nós vamos ver um ataque muito mais hostil, feroz com as crianças. Ideologia de gênero não é cultural, não é questão social. Eu não tenho dúvida, isso nasceu numa reunião no inferno e foi protagonizada por algumas pessoas. Você dizer para as crianças que elas não são nem homens e nem mulheres. No futuro você vai saber. As Escrituras não dizem isso. Ao invés da cultura se desenvolver para criar homens e mulheres mentalmente saudáveis, no sentido de estarem convictos da sua identidade, do que você ficar desfazendo isso. E outras coisas mais. Mas isso me faz pensar, o diabo não poupa nenhuma criança. E a gente lê esse texto e fica chocado com a cena que a gente vê. Uma criança rolando no chão, espumando, rilhando os dentes, rolando na terra, no fogo, na água. E a Bíblia diz, olha, o diabo queria matá-lo. Agora, por que os discípulos não conseguiram? Porque a Bíblia diz que o demônio não é maior do que
aquele que está em nós. Mas por que eles não conseguiram? Por que eles estavam sem poder? É preciso lembrar que há demônios e demônios. Há demônios mais resistentes que outros. Conforme Hebreus 6,12, há uma hierarquia de demônios. Há uma organização. Então existem demônios mais poderosos. Essa é uma razão. Uma outra razão porque eles não foram bem-sucedidos, estavam sem poder, o texto denuncia o fato de que eles não oraram. Tanto o versículo 28 como o versículo 29 revela exatamente isso. O 28 eles dizem, olha, quando entrou em casa, os seus discípulos perguntaram em particular, Jesus, agora que está só nós aqui, por que nós não podemos expulsá-lo? Por que a gente não conseguiu expulsar esse demônio? Aí o versículo 29 eles respondem, olha, esta casta é um demônio de uma categoria maior e não pode sair senão por meio de oração. Cadê os homens de oração? Cadê os discípulos da oração? Então Jesus revelou exatamente, não oraram. Não há poder espiritual sem oração. O poder nunca vem de dentro, o poder vem do alto. O poder não é daquele que ora, mas daquele a quem se ora. A oração é poderosa porque você está orando a Deus, em nome do Senhor Jesus. Não é porque você tem uma fala mais bonita do que o outro, não é porque você é mais eloquente do que o outro. O poder está em Deus. Mas não podemos negar que não há poder espiritual sem oração. Mas esse poder não vem de dentro de você. Esse poder vem do alto. Outra, conforme o versículo 29, porque os discípulos não jejuaram. O jejum bíblico traz a ideia de esvaziar de si mesmo e se revestir do poder de Deus. Quando a pessoa está jejuando, ela está dizendo que ela depende totalmente dos recursos de Deus. Ela está abrindo mão de um prazer pessoal, de uma necessidade pessoal, porque ela está buscando algo maior, ela quer entender e ela quer buscar o Senhor. Ela está totalmente desprendida dos seus interesses na prática do jejum. E nesse caso aqui, os discípulos não jejuaram também. Então, o que é necessário? Uma vida de oração. Oramos pouco. A nossa geração ora muito pouco. A gente muitas vezes ora nas reuniões da igreja. Em algumas famílias as famílias oram na hora da refeição e fica por aí. E as pessoas esquecem, e alguns acreditam que a oração é só aquela que você fecha a porta do seu quarto e você pode passar mais tempo. Mas a oração é o tempo todo. O tempo todo, o dia todo, você está falando com o Senhor. Você está em atitude de oração, você está em espírito de oração. Você está conectado com o Senhor. Vida de oração. Enquanto a glória não chega, outra coisa, confiança absoluta em Jesus. O discípulo, sim, deve ter uma vida de oração para enfrentar as provações e as oposições que vão surgindo na vida, mas o discípulo de Jesus também deve viver com fé na pessoa de Jesus. Ele deve confiar em Jesus. Está claro aqui nesse contexto porque que os discípulos foram fracos por causa da incredulidade. E o desapontamento de Jesus parece chegar às raias da impaciência, não é? Com essa situação aqui, onde ele vai chamar aqui, versículo 19, então Jesus lhe disse, ó geração incrédula,
O povo sem fé, gente que não confia no meu poder. Até quando vocês vão ficar sofrendo? Ou causar sofrimento a mim? Até quando terei que aguentar vocês? É mais ou menos assim a ideia. Até quando vou ter que suportá-los? Mas a raiz do problema está na incredulidade. Falta de confiança na pessoa de Jesus. Esse homem, por outro lado, também demonstra fragilidade na fé. Ele apresenta o filho dele a Jesus, mas com o seu coração ainda incomodado por dúvidas e por temores. Ele diz: olha, se o Senhor pode, então nos ajude, tenha pena de nós. Então, com essa colocação desse pai, ele está mostrando dúvida de que Jesus é capaz. A intenção desse homem certamente não foi de provocar Jesus, mas indica, sim, uma dúvida se o mestre Jesus era competente o suficiente para resolver aquele problema. Se ele tinha de fato autoridade sobre aqueles espíritos malignos, se ele tinha autoridade para resolver aquela situação. E Jesus se posiciona com firmeza respondendo: se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Percebendo que aquelas palavras estavam cheias, carregadas de autoridade, e aí o pai gritou: Senhor, eu creio, eu tenho fé. Ajuda-me a ter mais fé ainda. Ao mesmo tempo que ele diz: olha, eu tenho fé, ele é honesto em dizer: é verdade, eu não tenho ainda tanta fé. Me ajuda a ter mais fé. Eu quero ter fé. Então, a não ser que a gente firme o contato no Senhor, nós vamos perder duas coisas. Por maior que seja o nosso dom, nós vamos perder a vitalidade, nós vamos perder esse poder vivo de Deus atuando na nossa vida, e nós vamos perder, sabe o quê? A humildade. Por quê? Porque nós vamos começar a usar essas coisas, o poder de Deus, para a nossa própria glória, e não para a glória de Deus. A gente vai começar a se vangloriar dessa situação. Tá? Mas tanto o pai, tanto os discípulos, problema de fé, confiança no Senhor. Você é tranquilo? Você confia no Senhor? Você tem problemas em enfrentar o futuro? 2024 está aí. Aliás, domingo, quando nós nos encontrarmos, será 2023. Mas 2024 vem logo depois. Não se engane, é rápido. Esse ano passou rápido. Mas domingo vai ser 2023 já. Você acredita que Deus pode suprir todas as suas necessidades? Necessidades básicas, alimento, roupa, saúde. Em quem nós confiamos? Você confia em Jesus? Você está confiando na política? Ou você está confiando que o sistema vai mudar e alguma coisa vai favorecer para você? Qual é a sua confiança? Se você não confiar em Jesus, você vai viver a vida toda atribulada, perturbada. Você não vai ter paz. Porque esse mundo não consegue dar paz verdadeira. Você vai estar sempre perturbado. Talvez lidando com ansiedade, lidando com medo, lidando com depressão, com pânico. Porque você não consegue descansar nas promessas do Senhor.
Você não consegue confiar. Você tem dúvidas de que Jesus pode fazer algo na sua vida. Você tem dúvidas de que Jesus pode cuidar de você da melhor maneira possível. E você fica tentando ter o controle das coisas, fazendo tudo por sua própria força. Não desenvolve uma vida de oração na dependência do Senhor e nem cresce em confiança no Senhor. A gente sabe que a fé cresce, a fé aumenta. E na medida em que a gente vai caminhando com o Senhor Jesus, mais e mais confiança devemos ter nele. Quando você começou a caminhar com Cristo, não é a mesma confiança que você tem hoje. Você deve confiar muito mais do que você confiava ali. Porque você está crescendo, você está amadurecendo. Você aprendeu que o Senhor é soberano, que está no controle de todas as coisas, que a vontade dele é boa, agradável, perfeita. Então, se a gente não focar no Senhor, a gente vai perder a vitalidade, esse poder de enfrentamento dos desafios dessa vida. E vai perder a humildade, porque a gente vai fazer tudo pela nossa própria força e a gente não vai enxergar a mão de Deus e você não vai dar glórias a Deus por aquilo que está acontecendo na sua vida. Você vai tentar roubar, de um certo sentido, a glória de Deus. Né? Será que nós não temos aqui a explicação para o nosso fracasso na obra de Deus? Vivemos sem força, sem poder, porque oramos pouco, porque confiamos pouco no Senhor. Assim como aconteceu com aqueles discípulos naqueles dias, pode acontecer nos nossos dias hoje. Discípulos incrédulos, incapazes de uma intercessão eficaz para aquela criança. Pessoas vacilantes ao apresentar as suas necessidades diante de Deus. Lembre-se, apesar disso, Jesus desceu da sua glória para habitar entre nós e continua fazendo o impossível para nos libertar e dar uma vida plena, uma vida abundante, como diz João, versículo 10. Qual é a sua inquietação? Qual é a sua dor? Apresente-a diante de Deus de maneira honesta e transparente. Assuma também a sua pequena fé. Não tente aparentar bravura quando você está quebrantado. Não tente demonstrar valentia quando você está fraco. Seja verdadeiro na sua oração. Pai, estou cansado. Pai, estou triste. Pai, estou frustrado. Não precisa tentar maquiar. Jesus se compadece quando há uma humildade verdadeira em nossos corações. E sabe, Ele continua fazendo o impossível nos dias de hoje. Ele continua, conforme os propósitos dele. Mesmo de maneira limitada, muitas vezes débil e desajeitada, simplesmente ore. Coloque a sua vida diante do altar do Senhor. Afinal, o poder da oração está em Cristo, que ouve a nossa prece, e não em você que ora. O poder está em Cristo. Descanse nisso. Ore e descanse nisso. Os discípulos ainda não estão na glória. Por isso, seja um discípulo disciplinado. Desenvolva uma vida de oração. Desenvolva confiança no Senhor. As castas estão por aí. Se você não tiver uma vida de oração, se você não tiver fé genuína, confiança no Senhor, as coisas não vão se crescerem.
E mesmo você tendo essa vida de oração, mesmo você crescendo em confiança, é Deus que faz o impossível. É Deus que opera o extraordinário. É Ele que atua sobre todas as coisas. Mas Ele escolheu nos abençoar por meio da vida de oração. A confiança no Senhor traz paz ao seu coração.